Bom, pessoal que está assistindo a gente, boa tarde, né? Sejam bem-vindos a essa live. Nós somos o Programa de Educação Tutorial de Filosofia da UFC e eu me chamo Rafael, entendeu? Eu vou ser o entrevistador dessa vez. Estou aqui com a professora, doutora Francisca Galiléa Pereira da Silva. Obrigado, professora, por ter aceitado o convite, por ter vindo participar. Seja muito bem-vinda. Se você quiser se apresentar, professora, para quem está assistindo a senhora. Bem, enfim, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Na verdade, é um prazer enorme estar aqui e parabenizar também pela iniciativa do PET, estar fazendo toda essa programação aí de quarentena. Eu entro raríssimas vezes no Instagram, mas ultimamente eu tenho visto várias postagens, né, das atividades do PET e isso, sem dúvida, é uma felicidade muito grande. Então, novamente, queria agradecer o convite, quero agradecer também quem está aqui presente, nos assistindo. E, bem, como foi dito, meu nome é Francisca Galilé, sou professora da UFC, coordeno um grupo de estudos em filosofia medieval e também sou do membro diretor do CETICA, que é o Centro de Estudos que trabalha a tecnologia da informação a partir de uma perspectiva filosófica. E hoje a gente estará aí dialogando sobre um assunto que eu venho pesquisando há uns 2 anos. Eu espero que seja bem interessante para todo mundo. É isso aí. Sim, sim, sim. Obrigado também, professora, por ter aceitado o convite. E o pessoal que esteja nos assistindo, a gente já dá até um spoiler do qual vai ser o tema, né? Que é sociedades e mídias digitais, quer dizer, mídias sociais em tempos de pandemia. E como é que vai funcionar a metodologia dessa live, né? E desse projeto? Porque a live filosófica é um novo projeto do PET para fazer entrevistas com os professores, com alunos, que apresentarem suas pesquisas, com algum tema que seja do nosso cotidiano, entendeu? E assim, qual vai ser a metodologia? Ah, eu farei algumas perguntas do público para a professora, mas antes eu irei fazer uma pequena explanação do tema. E se a professora também se sentir à vontade, a professora também pode falar também sobre o que as pesquisas da senhora sobre o tema e tudo mais. E assim, gente, as pesquisas que eu fiz sobre esse tema, sociedades e mídias sociais, é muito baseado também em um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, onde no livro dele, Sociedade do Cansaço, eu pego estritamente o termo dele, Sociedade do Desempenho, para demonstrar como a tecnologia e como as mídias sociais elas exigem da pessoa demonstrar certos desempenhos, uma supercomunicação, uma superprodutividade. E eu vejo um lado positivo, negativo das mídias sociais. Que o positivo seria, no caso, um modelo informativo, né? Quando, claro, essas informações não são fake news, né? Não são falácias, mas também temos o lado positivo, que é a junção e união entre pessoas, entre familiares e amigos. E também é uma forma também de ministrar um tipo de divertimento e entretenimento para o público que agora somos, como todos falam, né? Somos todos estoicos, né? Agora estamos em casa, não podemos sair. E, professora, a senhora também tem alguma coisa a falar sobre o tema antes da qualquer coisa? Bem, eu posso deixar mais para as perguntas, mas de início, sem dúvida, é um tema que eu poderia dizer que nós precisamos cada vez mais dialogarmos a respeito, porque o que é observado, a gente tem aí as obras, né, os estudos feitos pelo Byung-Chul Han. Entretanto, ainda, vamos dizer assim, no ponto de vista até mesmo filosófico, fazendo um pouco aqui uma autocrítica, eu creio que a gente, pelo menos na realidade brasileira, ainda estamos engatinhando na discussão sobre o assunto. E isso está Uhum. extremamente vinculado a um projeto de sociedade e de sociabilidade que nós perspectivamos daqui para frente. Né? Que tipo de relações humanas nós queremos estabelecer diante desse novo quadro de uma intensificação de relações por mídias sociais, né? Inclusive tem dados muito interessantes que a gente pode ir falando ao longo
da live de hoje, de como, inclusive, as pessoas estão sentindo uma falta imensa de estarem em sua presença física, em um contato próximo com outras pessoas. E isso Sim. é até interessante porque uma das críticas, né, das percepções muito comuns é que as pessoas, mesmo estando em grupos, não sei, em uma mesa de restaurante, ou mesmo numa reunião familiar, está cada um com seu smartphone, está cada um com seu... E você pensa, as pessoas estão juntas, mas estão separadas. Entretanto, quando existe um isolamento, né, Verdade. por uma questão externa, né, no caso aí que nós estamos vivenciando com o Covid-19, parece que nos remontamos a essa necessidade de uma presença física. Mas quando estávamos com a presença física, parecia que havia uma priorização de uma presença virtual com outras pessoas. E são fenômenos interessantes, eu penso que esse contexto histórico que estamos vivenciando agora do Covid-19 traz novamente uma exigência para a gente pensar mais profundamente a respeito do modelo de sociabilidade que nós estamos construindo e, sobretudo, que modelo de sociabilidade nós planejamos construir daqui para frente. E isso precisa ser pensado urgentemente, porque o avanço tecnológico no que diz respeito a essas relações de mídias sociais não para, né? Esse avanço não para Sim. e nem desacelera. Então, o mais Sim. interessante é a gente já empreender esforços, tanto quanto possível, para caminhar junto, que as reflexões caminhem juntos com esse avanço, né? Sim. E a senhora tocou num ponto importante, professora, sobre esses momentos, esses pequenos momentos da nossa vida que, por exemplo, quando estamos juntos, mesmo estando junto com pessoas, em bares, em restaurantes, estamos usando os smartphones. E quando somos privados dessa liberdade, que agora que está sendo por conta do Covid, nós sentimos falta aquele afeto físico, né? E é posto muito em xeque qual seria também a importância da nossa área das ciências humanas com essa atual pandemia, né? E, tipo, com base nisso, eu pego até uma questão já aqui para fazer para a senhora, de um aluno chamado Felipe Lima, do bacharelado em filosofia, que mandou, que era a seguinte, né, para a senhora, professora, qual é o principal papel do filósofo em momentos de crise? Na verdade, o papel do filósofo em todos os momentos, mas obviamente que a exigência aumenta em momentos de crise, é realizar uma reflexão e uma análise profunda do que está acontecendo. Mas, sobretudo, e isso é extremamente importante ressaltar, nós buscarmos saber quais são as causas disso tudo. E aí eu tenho que fazer referência ao grande filósofo da história do pensamento, que é Aristóteles, que fala na sua metafísica que conhecer verdadeiramente as coisas é conhecer suas causas, né? Então, assim, o Sim, que está por detrás de todo esse fenômeno, desde a proliferação de um vírus, uma pandemia, desde uma crise econômica, crise ambiental, e aí esse ponto específico que nós estamos tratando hoje, crise de sociabilidade. Então, o papel do filósofo é fazer uma análise profunda, uma análise de raiz, buscando quais são as verdadeiras causas que estão por detrás disso tudo. E aí é muito interessante porque a gente fala que nós estamos em uma sociedade da informação, né? Nós temos acesso a sim, inúmeras informações, inúmeros canais de informação, acesso a jornais eletrônicos, a blogs, a vlogs, enfim, que nós teríamos aí um mundo de informação a nosso redor. Mas que tipo de informação nós estamos tendo verdadeiramente? Né? sim, São informações que nos conduzem verdadeiramente à compreensão do que está acontecendo, à compreensão a fundo do que está se passando conosco, porque, por exemplo, se nós formos, e aí eu vou falando que se tu, em algum momento tu quiser engatear alguma pergunta, tu fala, certo, porque professora. quem me conhece sabe que eu falo bastante. Então, vamos lá. Aham, Então, certo, a gente professora. fala que
estamos, né? Nós falamos que estamos numa sociedade da informação e que, portanto, teríamos acesso abertamente a várias fontes, a várias análises e perspectivas, mas se formos prestar atenção, quando nós recebemos, por exemplo, notícias, vamos falar do jornal, né, da mídia, como a gente, da mídia oficial, a gente fala, no caso do Covid-19, do número de mortos, do que está acontecendo com os leitos de hospitais, enfim, basicamente informações, nós somos bombardeados de informações quantitativas, né? Sim, Morreram tantas pessoas estão contaminadas, tantos municípios estão afetados. Nós recebemos aquilo que acabamos nos sobrecarregando com esse volume de dados, entretanto, nada desse volume de dados nos leva a pensar o que está por detrás disso tudo, o que está gerando todo esse fenômeno. Aí trata de uma maneira superficial, que termina por individualizar as ações, dizer, lave suas mãos, que está tudo ok, use máscara. Eu entendo que não é para fazer isso, viu? Não estou dizendo que não é, não vou entender mal. Né? Cuide da sua imunidade, fique em casa, ok, façamos isso. Mas o que está por detrás disso? O que está por detrás de leitos de hospitais, como já estamos aqui no Ceará, com leitos de hospitais, né, as UTIs dos hospitais públicos já estão superlotadas, né? O que está por detrás? Está por detrás uma quantidade de orçamento, uma redução imensa de orçamento público que foi bloqueada, né? Houve uma redução para o investimento na saúde pública. Houve um corte das pesquisas, né, dos laboratórios ou das universidades, houve um corte, o teto de gastos que foi votado, né, há 2 anos atrás. Então, tudo isso está por trás de fenômenos de uma superlotação no sistema público de saúde, uma política de privatização em massa está por detrás de toda essa impossibilidade, por exemplo, de nós termos um avanço de produção científica que faça com que a solução ou uma vacina seja produzida, ou mesmo os testes sejam otimizados. Quais são as causas? Isso não é problematizado nesses lugares de informação, né? sim, Isso não de modo algum, trazido para a reflexão de, poxa, isso tudo está acontecendo, mas o que está por detrás disso é um bloqueio orçamentário, uma política que é voltada para a privatização, uma descredibilidade da ciência em nome de opinião, em nome de falsas informações, as velhas fake news. Então, e qual é o papel sim, do filósofo nisso tudo? O papel do filósofo disso tudo é exatamente trazer isto que esses meios oficiais de informação não fazem, ou seja, o sim, fato, sim, né? E trabalhar sim. sobre isso. E é interessante, professora, que quando a senhora fala também de fake news e sobre esse bombardeio de informações, é que a gente percebe que as mídias sociais, elas têm esse cunho exaustivo e informativo, que ao mesmo tempo que nos informa, também nos exaure de sentimentos bons, porque a gente vê, por exemplo, pessoas desenvolvendo ansiedades, problemas de saúde, por conta de várias notícias. E também a gente percebe que a ignorância é muito grande quando temos que ver a veracidade de alguma notícia. Entendeu? Quantas fake news já não foram espalhadas aí por conta Ah, dessa pandemia? Entendeu? eu, Quantas já não foram? É um não, inimigo invisível, é um inimigo invisível, entendeu? Aí, professora, sobre essa questão das fake news, eu tenho uma pergunta também aqui de um aluno do Pedro, que é também bolsista do PET, até também faz parte do GFIM, né? Ele perguntou o seguinte: em tempos de guerra contra um inimigo invisível, qual é o tamanho da letalidade de uma fake news? ah, primeiro eu tenho que dizer que o inimigo não é invisível. Olha aí. Exatamente. A primeira coisa que nós temos que pensar é que o inimigo não é invisível. E, na Uhum, verdade, primeiro, as fake news ou notícias falsas, né, ou boatos, não é algo novo.
né? Boatos, sim, fofocas, sim, mentiras, histórias aleatórias aí que estão presentes ao longo da história da humanidade. Então não é um fenômeno novo. O que é novo é a propagação. O modo como ela está se propagando é que, de espalhando. fato, é extremamente assustador. E por que, o que, que eu digo que não é invisível? Porque se a gente compreende quais são os interesses que estão por trás, que é exatamente esse que você trouxe muito bem, um sensacionalismo, uma sensação de impotência, inclusive, né? Uhum, É de sim. você se sente totalmente. Quantas pessoas, eu acho que todo mundo que aqui está nos ouvindo, conhece alguém que em algum momento dessa quarentena só bloqueou, ficou numa situação de ansiedade, numa sensação de desesperança, né, ou mesmo desespero, e bloqueou por quê? Porque foi colocado diante de uma situação que a gente só vê problemas e não consegue perspectivar nenhuma solução e nem sabe o que está de fato na raiz disso tudo, né? Então a gente Sim. e isso não é à toa, né? Colocar o modo como as mídias sociais trabalham essas, entre aspas, informações, ela é trabalhada para que a gente seja paralisado. Paralisado por uma grande quantidade de volumes de más notícias, de maneira tal que a gente se sente imobilizado diante da possibilidade de enfrentar tudo isso. E aí, quem é que Uhum. tem o interesse de nos deixar assim paralisados? Quem é que tem verdadeiramente a necessidade de nos deixar fragilizados emocionalmente? Aqueles que querem se manter no poder a qualquer custo, né? Aqueles que É verdade. querem se manter, ter uma população amedrontada, ter uma população que se sente impotente e que não pode fazer nada, né? E daí não tem como reivindicar, ou acha que de fato nem existe saída para reivindicar esse quadro que nós estamos passando. E além disso tudo, tem a velha fake news. E nesse ponto específico, eu fiz uma busca hoje, mais cedo, que me trouxe uma informação muito valiosa, eu diria, que o Ministério da Saúde mapeou de janeiro a fevereiro, olha só, estamos falando de janeiro a fevereiro, a Sim. crise brasileira do Covid ainda não tinha chegado com sua força, né? De janeiro a Uhum. fevereiro, o Ministério da Saúde observou que em 6.500 mensagens, isso são dados do Ministério da Saúde, ok? Uhum. 6.500 mensagens que transitavam em WhatsApp, essas mensagens, 90% delas falavam a respeito do coronavírus e 85% delas eram falsas. A gente tem Caramba. de janeiro a fevereiro. Agora você imagina, depois de fevereiro e até o presente momento. Então, 85%, isso são dados do Ministério da Saúde, 85% das mensagens relacionadas ao coronavírus que foram transitadas em WhatsApp eram falsas. O que quer dizer que 15% eram verdadeiras. Quem tem o interesse dessa circulação de notícias falsas? Quem tem? Não é invisível. Quem tem interesse é quem quer que o trabalhador volte a trabalhar mesmo em condições de risco sanitário. Quem tem interesse é quem visualiza a economia, o sistema financeiro como prioritário ao invés das vidas humanas. Quem tem interesse é todo esse quadro, ele não é invisível. Esse inimigo, ele não é invisível. Entende? Essa é a primeira coisa que a gente tem que observar. E principalmente, e mais perigoso ainda, quando a gente observa que, por exemplo, eu trago esses dados do Ministério da Saúde, mas eu poderia trazer dados da Fiocruz, eu poderia trazer dados de outras instituições universitárias brasileiras que são conceituadas na sua pesquisa, eu posso trazer dados de Oxford, de Cambridge, de tantas outras instituições sérias, mas elas podem cair naquilo que é compreendido como isso é relativo, isso é coisa de É, gente, um verdade. grupo. Então, além das fake news, a gente ainda tem que enfrentar a
A O negacionismo da descredibilidade, ciência, né? Uhum. exatamente, a descredibilidade do conhecimento científico, a descredibilidade de uma pesquisa feita por pessoas que se dedicam uma vida inteira a estudar sobre um determinado assunto. E Sim. a quem é que interessa esse combate à comunidade científica? Né? A quem interessa esse descrédito à comunidade científica? Os mesmos que interessam a privatização dos institutos, né, de pesquisa, o mesmo que demite o presidente do INEP por afirmar que os dados acerca da cobertura da Amazônia eram falsos, eram superfaturados ou qualquer coisa nesse sentido. Então, não é invisível. E talvez o nosso papel, enquanto filósofo, retomando de novo isso, é desvelar e mostrar que não são moinhos de vento, como fazia Dom Quixote, né? Pensando que são dragões, não, são dragões mesmo, e a gente tem que visualizar e a gente tem que enfrentar com aquilo que a gente mais sabe, que é o que sabe fazer, que é exatamente trazer uma informação de qualidade tanto quanto possível, e uma informação, uma análise, uma reflexão de qualidade, e tanto quanto possível junto com a população. Porque também não é só dentro do muro da universidade que a gente vai desfazer esse quadro que está aí se montando cada dia mais numa velocidade desenfreada. É junto mesmo com cada um, quando passar esse momento do Covid, né, nas comunidades mesmo, a gente está presente em vários espaços. É isso que a gente precisa urgentemente fazer, trazer esse contradiscurso e revelar esses interesses, esse inimigo que aparentemente é invisível, mas não é. E, professor, a gente viu aqui agora com a explicação da senhora, né, muito bem explicado, que, tipo, tem esse lado negativo também das mídias sociais, né? Mas para a senhora também encontra algum ponto positivo das mídias sociais, em meio também a essa pandemia? Ah, não, vamos lá. A gente não pode, como eu ia trazendo no início, né? A gente não pode demonizar o avanço tecnológico que a história da Tecnológico. Uhum, humanidade produziu. O que a gente tem que sim, fazer é que projeto de humanidade nós queremos ter, né? Nós projetamos, nós idealizamos, de maneira tal que vamos utilizar esse desenvolvimento tecnológico a nosso favor, dentro desse projeto, sim, né? O que não pode sim. acontecer é a gente, não, vamos destruir as mídias sociais. Isso não é o ponto. A gente não pode deixar de ignorar aquilo que foi dito por você, da possibilidade, por exemplo, da gente estar fazendo essa live agora, né, da gente estar podendo utilizar desse meio para dialogar com outras pessoas. A questão é que projeto de sociedade nós pretendemos viver e, portanto, como nós podemos trazer esse desenvolvimento tecnológico, seja de interação por meio de mídias sociais, para esse tipo de projeto. Uma coisa interessante é que, por exemplo, agora, durante o período de Covid, aumentou no Brasil em 143% o número de chamadas telefônicas. As pessoas já não se ligavam mais, ligavam, se tipo, telefonavam, né? As pessoas não se Sim. telefonavam mais, mas ficavam só com mensagens de texto. Mas durante o Covid, houve essa necessidade de ter um contato, nem que seja áudio, né? Mas contato naquele Sim. só do texto ali. E no mesmo sentido, aumentou muito o número de mensagens de voz em relação à mensagem de texto. Então, eu não posso dizer que essas mídias elas são ruins por natureza. Ninguém aqui está polarizando. Eu acho que a polaridade é uma das piores coisas que a gente pode fazer nas relações humanas. Mas é trazer como nós Sim, podemos sim. fazer isso, né? E trazer para dentro de uma relação humana que nós desejamos. Esse é o ponto. Que relação humana nós desejamos desenvolver, não é isso? É verdade, professor.
E, tipo, quando a senhora fala sobre a sociedade, né, sobre essa polarização que existe entre vários indivíduos no sentido de não pensar, não ter a empatia de também pensar no outro, que, por exemplo, a gente teve pessoas que eram esvaziando mercados e não pensaram, não tinha empatia pelo outro, né? A sociedade orgânica de Emily Durkheim, né, fala justamente sobre isso, a individualização da pessoa. Você não tem a empatia, né? E pensando nisso, professora, eu tenho uma pergunta aqui do Jorge Alex, né, que é também aluno de filosofia da UFC. Ele pergunta o seguinte: professora Galileia, seria papel do filósofo alertar a sociedade para uma possível pretensão e soberba humana de pensar que estamos sempre no controle de todas as coisas que acontecem no mundo? Ah, isso é bem. Essa pergunta ela é bem. é, Vamos dizer assim, ela tem muitos desdobramentos, né? Bem, Sim, o que eu costumo falar, eu falo muito isso, inclusive quando discorro acerca de filosofia da ciência, que é o que nós falarmos acerca da pretensão humana, quem está falando são os humanos, né? Então, assim, o que nós falamos, como foi a pergunta, né? Será que isso não é uma soberba humana? Quem está falando isso são os humanos. Quem pode dizer se o que estamos fazendo é uma soberba ou não soberba? Esse juízo também é nosso. Em outras palavras, a gente não tem como sair de si para falar sobre nós mesmos. Então, é o humano dizendo que somos soberbos. Ok, a gente pode fazer uma autocrítica, a gente deve fazer uma autocrítica, uma autoanálise da nossa atuação no mundo. Essas crises que estão acontecendo, que, por exemplo, remontam a uma crise ambiental, obviamente está vinculada também, volto a dizer, bater na tecla, ao tipo de sociedade que nós fomos construindo ao longo da história. Por isso que pensar a história é extremamente importante. Porque nos fez chegar até aqui e está vivendo esse tipo de, ou esses tipos de crises, é uma soberba humana em relação ao controle da natureza? É uma possibilidade. Por que que nós tentamos controlar a natureza? Por uma mera sobrevivência? Mas dentro o que preço nós pagamos para ter uma determinada forma de sobrevivência no planeta? Será que nós precisamos, de fato, desenvolver todo, eu até costumo dizer, a humanidade é, é, com, sei lá, milhares de anos de história, ou se for pensar em história do conhecimento, né, a gente pensa uns 10 mil anos de história do conhecimento e a gente gasta nosso desenvolvimento intelectual para fabricar fatiadores de ovo cozido. Não sei se você sabe. A gente entra nesse polishop da vida e vê do tipo, gente, a humanidade se desenvolveu, a gente está, né, sim, impactando em vários elementos da natureza para produzir um fatiador de ovo cozido. Será que, tipo, o que a gente destrói do ponto de vista ambiental paga o fatiador do ovo cozido? Por favor, sim, né? Paga um boné com um ventilador na tampa, na aba. Então, assim, que tipo o que a gente, acho que é essa, mais do que a soberba, é pensar que preço nós estamos pagando para produzir determinadas coisas que consumimos, né? Será que, de fato, vale a pena? Aí, para eu responder se vale a pena, que tipo de vivência humana no mundo eu quero desenvolver? Será que é essa do fatiador de ovo cozido? Ou será de uma realidade na qual eu tenho a possibilidade de consumir um alimento que não esteja banhado de agrotóxico, por exemplo? Que tipo, sim, professora, sim. uma sociabilidade que faz com que eu vá ao supermercado e compre todo o álcool 70, né? E deixe outras pessoas não permita que outras pessoas tenham acesso a esse material, a uma sociedade que a gente possa, de fato, sociabilizar não só
os produtos de consumo, mas igualmente os meios de produção. Então, é tudo isso que a gente precisa pensar, né? Como é que preço nós estamos pagando por esse tipo de modelo de vida que nós estamos possuindo nesse momento, entendeu? Sim, sim. Tem uma pergunta na live, professora, que pergunta o seguinte: como criar novos modos de existir no contexto de quarentena e pós-quarentena? Ah, vamos lá. Tem uma frase do Nietzsche que eu acho muito oportuna nesse momento, que é, às vezes no caos surge uma estrela bailarina. Acho lindo, inclusive, né? O que é que nós temos? Primeiro, nós estamos num momento histórico muito decisivo, eu diria. E eu diria que nós temos uma oportunidade, nós que estamos conversando nesse momento, nós que estamos passando pelo que nós estamos passando, nós temos uma oportunidade singular, do ponto de vista da história, de transformar verdadeiramente a história da humanidade. O que que eu posso falar? Estamos naquele momento em que tudo é possível, inclusive nada, ok? Que tudo é possível mudar, inclusive não mudar coisa alguma. Por isso que é importante a gente utilizar esse período de quarentena, até pelo próprio qual seria o momento da história, condições históricas que nos conduziria a estar, por exemplo, boa parte da, do trabalho está sendo remoto, né, daqueles que são possíveis ser remotos. A gente tem que falar também da realidade de uma grande parte da população que não tem acesso à internet, não tem acesso, né, a conexões. Esse Com é certeza. outro elemento que também não pode ser esquecido, mas que, por exemplo, chega a um ponto em que existe uma redução significativa da emissão de gás carbônico, porque as pessoas estão em casa e não estão saindo para dirigir. E que as pessoas estão podendo vivenciar a falta que é estar presente fisicamente com outras pessoas. Então, a gente vê com o Covid um elemento externo que faz que nós passamos por situações que talvez outras justificativas ou outros acontecimentos não conduziria a vivenciar. E é exatamente isso que nós estamos sentindo na pele, seja a redução de ruído na rua porque tem menos carro transitando, seja a diminuição de poluentes, seja a saudade de estar na presença de uma outra pessoa, por estarmos sentindo tudo isso na pele, esse é um momento muito oportuno da gente exatamente estudar, ler, nos aprofundar, procurar verdadeiramente informações que levem às causas dos acontecimentos e aí começar a se organizar para uma transformação efetiva, entendeu? Também não é só ficar Uhum. isolado. Olha, esse momento, como nós estamos fazendo agora, de duas pessoas, né, eu e você aqui, Rafael, dialogando e outras pessoas Sim, interagindo, são momentos em que há essa união, né, há essa possibilidade de diálogo que dê um pontapé para uma transformação coletiva. Fazer parte de estudar, a se aprofundar, refletir, perguntar o porquê das inquietações que nós estamos sentindo e começar a se inserir em grupos e se organizar para de fato executar essas transformações. Não ficar também somente naquelas reflexões autocontidas, né? Eu vou ficar aqui pensando, pensando, e isso vai me alimentando de pensamentos maravilhosos, de conclusões incríveis, mas eu não me mobilizo. Por isso é a importância da organização e a organização coletiva. E esse momento é um momento oportuno para a gente se organizar, né? É um momento oportuno sim. para a gente, nessa quarentena, começar a perspectivar projetos que venham a ter uma atuação efetiva numa transformação social, né? Sim, professor. Aí, professora, a senhora falou também dessa importância, né, da interatividade entre as pessoas nas redes sociais, né? Aí eu tenho uma pergunta,
de uma aluna chamada Radassa Marinho, que estuda ciências biológicas na Estácio, lá de Juazeiro do Norte, que ela perguntou o seguinte: o tempo médio que cada pessoa passa nas redes sociais aumentou. Quais problemas isso pode gerar para o indivíduo? Ah, acho que seria mais uma questão para os psicólogos. Mas, Aí do aí, ponto de vista filosófico da senhora, o que que a né, senhora acha? vamos pensar desde uma perspectiva filosófica. Uma das coisas Sim. interessantes que a gente analisa, né, que a gente observa nessas interações em mídias sociais, é essa virtualização da imagem do indivíduo. Nós não somos, na mídia social, quem nós somos no nosso cotidiano. Até porque a nossa complexidade, enquanto indivíduos, não consegue ser traduzida numa plataforma digital. Seja a espontaneidade, eu costumo dizer, não tem uma foto, vamos lá ser sinceros, né? Não tem uma foto que ninguém poste no Facebook, no Instagram, que não seja é, Hum. selecionada entre várias outras, que não seja passada por vários Sim, filtros, que não tenha se sim. buscado o melhor ângulo. Essa, essa impossibilidade de uma espontaneidade, né, que a mídia social nos traz, afeta completamente a nossa esfera de ser individual. Eu não sou espontânea, eu tenho que selecionar qual é a melhor foto. Eu não estou aqui mostrando minha cara na hora que eu acordo com o cabelo de modo como eu acordo. Agora eu estou arrumando, eu estou passando um batom, né? Ou eu estou, não sei, penteando. Então, assim, várias dimensões do indivíduo não é possível ser transmitida dentro de mídias sociais. Então, o que a gente tem? A gente só mostra uma imagem selecionada de nós mesmos e a gente só visualiza uma imagem selecionada do outro. E essa imagem selecionada do outro não é o outro, né? Absolutamente Uhum. não é o outro. É o outro a partir de uma seleção que ele fez de si mesmo para se mostrar. O que isso acontece? E isso nós temos inúmeros reflexos, como a gente pensar que a nossa vida é a pior vida vivida diante da vida dos colegas que a gente acompanha nas redes sociais. Todo mundo tem um sorriso mais bonito, todo mundo vai para a praia quando está de Covid, né? Todo mundo está otimizado, só eu estou aqui na pior, é, sem vontade de comer, sem vontade de interagir. Então, assim, a gente sempre acompanha o melhor do mundo dos outros e ficamos na Sim. perspectiva que, então, o nosso é o pior dos mundos. E não é, né? A gente tem somente Uhum. acesso àquilo que o outro cedeu, né? Aquilo que o outro permitiu que fosse visto. E isso é muito complicado, isso é muito perigoso. Eu vou dar um exemplo é, bem particular nesse aspecto, mas que para mim foi muito sensível. Eu vi um relato de eu estava conversando com uma gestante e perguntei, né, como é que tinha sido o início da gravidez dela, aí ela falou, ai, foi horrível, eu vomitei tudo que eu comia, eu tive enjoo, eu tive enxaqueca, eu tive... Menina, você chega lá e enchia os olhos d'água de falar, a gente viu que a pessoa estava cansada, exausta. Ela foi postar um live do relato dos primeiros meses de gravidez. Nossa! Aí o live ela Sim. falava, ai gente, eu vivi tudo que uma gravidez se espera, todas as emoções. Falou, menina, nesse instante estava falando pra mim, arrasada, mas não era essa Sim. cara arrasada e honesta que ela estava falando. Ela estava falando aquela imagem selecionada. A mãe, né, a gestante, que de repente está passando por todo aquele né, todos esses traços comuns da gestação, vai ver aquele vídeo daquele relato maravilhoso de eu passei por tudo aquilo que se espera, linda e maquiada e sorridente, vai ficar, gente, só eu que fico arrasada? Só eu que fico pior? Não é, entendeu? Então, isso é muito perigoso. Essa virtualização, né? Essa imagem selecionada que a gente faz de si para mostrar para o outro e que a gente acessa igualmente essa imagem selecionada do outro. Então a gente tem que ter muito cuidado do ponto de vista do indivíduo, quanto que isso nos afeta.
E mais do que isso, o quanto que nós realmente dependemos disso, que é um outro elemento, que é o quanto que a gente acaba buscando nessas redes uma válvula de escape, quando na verdade talvez essas redes é que nos demandam uma outra válvula de escape, porque elas nos sobrecarregam de informações e de imagens que não, de fato, demonstram uma realidade na sua profundidade, sim uma superficialidade que talvez só nos traga muito mais inquietação do que soluções para os problemas ou, enfim, nos impeça de refletir sobre o que nós estamos vivenciando. Sim. Aí, professor, eu estava vendo aqui o horário, já faz quase uma hora de live, né? E o própria plataforma do Instagram só aguenta até uma hora, né? Então eu vou fazer a última pergunta para a senhora, que é a pergunta de cunho minha, né? Individual. Para a senhora, qual a maior lição, né, que essa pandemia pode nos deixar para a posterioridade? Nossa, vamos lá, tipo aquelas respostas rápidas, qual a maior lição, né? Vamos ver. Eu penso que a maior lição que nós podemos ter seria, vou reforçar aquilo que eu tinha falado, que eu falei já algumas vezes, nós pensarmos de fato que projeto de vida nós queremos cultivar, né? Não só projeto de vida individual, mas também um projeto de vida coletiva, um projeto de vida em sociedade. Que tipo de relação humana nós queremos desenvolver, né? Que tipo de relação virtual nós queremos desenvolver, que tipo de relações com o trabalho, porque nós estamos vendo, passando pelo Covid aí, por toda uma observação de, por exemplo, pessoas que tiveram que se submeter a condições trabalhistas extremamente vulneráveis, né, como pessoas que estão trabalhando por aplicativo, que não tem segurança alguma. Então, Sim, vários sim. elementos, o que nós priorizamos socialmente, se é a economia ou a vida humana, o que de fato é mais importante dentro das relações que nós cultivamos. Então, essa é a principal lição, que, tipo, pensar de fato quais são as causas do que nós estamos vivendo e o que nós projetamos para a nossa vida em sociedade de uma maneira ampla, né? Seja nessas relações humanas, seja relações políticas, seja relações econômicas, seja informação, o que de fato deve ser priorizado. Esquece o momento, e eu repito, o momento oportuno que a história da humanidade nos proporcionou, com suas dores que esse momento nos traz, de realmente parar para pensar sobre tudo isso. É isso. Entendi. Entendi, professor. Então, a gente vai finalizar por aqui a live. Vai fazer quase uma hora, passou muito rápido o tempo. Professora, muito obrigado por ter aceitado, viu, o convite mais uma vez. Obrigado por estar compartilhando o seu conhecimento e todo o seu cargo filosófico, por ter respondido as perguntas do público e também a minha individual. Muito obrigado, professora, por ter participado, viu? Um abraço, Rafael, tudo de bom. Fiquem em casa, lavem as mãos, cuidem da imunidade, mas, sobretudo, pense o que é que está por detrás do que estamos vivenciando agora, ok? Pois, Sim, uma vez mais, obrigado pelo convite, gratidão por tudo e até uma próxima oportunidade. Parabéns pela iniciativa, ok? certo, professora. Em nome do PET, a gente agradece a senhora, viu? Muito obrigado, professora.